Salve, turma boa! Semana de 8 a 15 de janeiro. Acabamos de ouvir a notícia que foi anunciado um cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Por que não abordarei nesta aula do dia 15? Porque amanhã, 16, Israel tem que aprovar e eu quero ver com detalhes quais são as cláusulas desse acordo. Então ficará para a aula do dia 22, né? De janeiro, aí nós vamos analisar com calma essa informação depois de 15 meses de guerra e mais de 46 mil mortos, que envolve, obviamente, a liberação de reféns e de palestinos presos do outro lado. Mas vamos aguardar? Essas coisas, é que nem essa história dessa briga que está entre a Advocacia Geral da União e a Meta, como é que vai ficar a regra estabelecida. Certas coisas nós temos que aguardar para ver exatamente como funciona, e ainda mais nessa aula de hoje, que você vai ver que nós temos muito tema para abordar. Não quero nem ficar aqui com muita delongas, não. Vamos lá, porque calma que semana que vem eu vou tratar disso com detalhes, porque é um fato muito importante neste início de 2025. Então, avançando aí, vamos lá, né? Bom, deixa eu ficar pequenininho. Esses são os meus endereços. Segue a gente lá no Instagram, que vai te ajudar muito, porque eu publico notícias sempre que posso. O WhatsApp é para tirar dúvida, é para quem está interessado na coleção de livros, que, reitero, é muito importante para vocês. É fundamental para você entender como é que Atualidades cai e vai te ajudar em redação, vai te ajudar, e tem promoção sobre os livros de 2024. Já estou escrevendo o livro de 2025, mas vai ficar pronto em março. Então não adianta, não, quero o livro agora. Não dá, porque eu preciso de notícias, não vou ficar criando fatos aí, tá? Então, manda um WhatsApp para mim, porque eu mando sempre em PDF. É tudo transformação via Pix, tá? Tem dado muito certo, já há mais 2 anos, tal. Semana de 8 a 15 de janeiro, quando eu estou gravando agora. Bom, aqui é o seguinte. Acho que na aula passada eu falei, tem que guardar, decorar alguns números da economia. E você vai ter que decorar aí o IPCA, segundo o IBGE, qual foi a inflação oficial de 2024, 4,83%, acima do teto da meta, que a inflação brasileira tem que ficar entre 1,5% e 4,5%. Quais foram os grandes vilões para essa inflação, né? Chegar a ficar acima do teto? Todos nós sabemos, é só ir no supermercado, não tem nenhum problema, né? A carne, né? Foi os alimentos em geral, puxados pela carne, de setembro e dezembro, eles subiram 23%, quase 25%. Além da carne, o leite longa-vida, o café, frutas. O Galípolo do Banco Central, que tem que apresentar aí o relatório porque a inflação, ele já falou, olha, os acidentes climáticos prejudicaram a alimentação. Mas tem uma certa maldade aí também. Com a alta do dólar, eles preferem exportar alimentos, porque recebem mais, do que deixar dentro do mercado interno. Talvez faltasse uma coragem dos governos, sejam quais forem, né, de falar, não, você pode exportar um X, mas um X tem que ficar aqui dentro. Mas, pessoal, tem que guardar esse número como tem que guardar o 1.518 do salário mínimo aí, tá? Então, são dados que começam a aparecer no começo do ano e que a gente tem que aqui valorizar muito nas aulas. Bom, agora é oficial, tá? Eu passei o ano de 2024 falando, fazendo questão, chamando atenção, registrando os acidentes climáticos, tá? O calor lá na Califórnia, a queima na Califórnia, que eu não consigo pegar um slide definitivo,
né? Porque o incêndio não acaba e eu quero fazer um balanço geral depois dessa tragédia. Recorde de calor em 2024 aumenta a pressão sobre o Brasil na COP30, né? A Organização Meteorológica Mundial anunciou oficialmente que 2024 foi o ano mais quente já registrado na história, o primeiro a ultrapassar o limite de 1,5 graus definido pelo Acordo de Paris. Então, a temperatura média do planeta foi 1,6 graus Celsius mais alta do que entre 1850 e 1900, o período pré-industrial, ou seja, a fase anterior ao uso em grande escala de combustível fóssil. O limite máximo era de 1,5. Portanto, né, pelo Acordo de Paris de 2015, se não me falha a memória, isso tem levado a tragédias irreversíveis para a vida no planeta. Emergência climática declarada. E daí a COP30 ser no Brasil, e o Curupira foi definido como símbolo, até preciso fazer uma questão disso, deixa eu anotar aqui, Curupira, para o próximo livro, que eles gostam de perguntar esses símbolos, né? E, além disso, é crucial que os quase 200 países que vão participar da conferência, apesar do Trump não vir, cheguem a um acordo significativo para mitigar o aquecimento global. Porque as tragédias não param de... Foi-se embora a casa do Mel Gibson, né? E de várias estrelas lá nos Estados Unidos. Isto agora no começo do ano, né? Fora tragédias já em Patinga, que nós já vimos, deslizamentos e tal, e a chuva vai até o final de fevereiro. Então, pessoal, muito, muito, muito acertado tudo que nós analisamos, porque agora é oficial. E a COP30, que será no Brasil em novembro, vai ter que definir algo significativo para a gente conseguir parar com essas tragédias que não acabam mais. Então guardem isso. 2024, o ano mais quente, a média, né, ultrapassou o limite. Eu sei que eu estou repetindo isso muitas vezes, mas é porque tem caído em prova e você tem que estar muito atento, porque está totalmente associado a tragédia a esse aquecimento global. Bom, isso aqui é um serviço de utilidade pública. Estão disseminando fake news sobre uma decisão do Banco Central brasileiro que simplesmente, eu vou explicar o que aconteceu. Não tem nenhuma taxação sobre o PIX, sobre o uso do cartão de crédito. Não existe isso. Ponto final. O que eles vão, e já fazem isso, gente. Vocês acham que eles não conhecem as transações financeiras do jeito que a internet está? Né? Então, o que definiu? O que mudou? Né? Vamos lá. Então, a fiscalização da receita para o PIX, cartão e outras operações. Monitorar essas... Não dá para o sujeito ganhar 5 mil e movimentar 80 mil no PIX. Aí tem. Ou ele está sonegando, ou é tráfico de drogas, enfim. Então o que vai mudar? Além dos bancos tradicionais, outras instituições terão na obrigação de repassar à Receita Federal os dados da movimentação financeira dos seus clientes. Operadora de cartão de crédito, que cuidam das famosas maquininhas, as instituições de pagamento de empresas, IPI, de menor parte, como banco virtual, né, mas não oferecem empréstimo e financiamento. Trouxe uma especificação de que as transações de PIX, cartão de loja e moeda passarão a fazer parte da operação que devem ser informadas. Tá? Então as empresas vão ter que informar. Apenas mudou, o limite era de 2.500, passou para 5 mil. E para a CNPJ para 15 mil. Não tem nada, é fake news, é mentira que vai ter cobrança sobre o PIX. Eu não estou defendendo o governo, eu estou defendendo a informação. Tá? E muita gente, mas eu queria fazer as minhas contas aqui por fora, passou, né?
Ora, não é justo, por exemplo, que um professor que tem descontado na sua folha de pagamento, eu sei que tem um colegas aqui em São Paulo, ganham 5.700 e pagam R$ 1.000 de imposto porque já sai direto na fonte. E o sujeito que fica movimentando PIX aí e não emite nota fiscal, não informe a Receita Federal. E o professor paga imposto e esse cara não. Regra igual para todos. Não tem nada, é para pegar bandido. É isso que eu entendi que o Banco Central fez. E repito, né? Isso foi um pedido do Banco Central que vai ser informado à Receita Federal, que é um órgão que existe aí com pessoas concursadas, que é um órgão de governo, é um órgão de Estado, não de governo. Então, cuidado, que se vierem com questões e perguntas sobre isso em prova, para você não cair na desinformação. Tá bom? Então tá aqui o que mudou. Gente, olha que legal. A Unesco considerou documentos de Luiz Gama. Luiz Gama é um grande abolicionista do século XIX. Ele conseguiu a alforria aos 18, estudou na USP como aluno ouvinte e ganhou o título doutor honoris causa, conseguiu libertar mais de 500 escravos. Como é que o Luiz Gama fazia? Né? Que é um dos maiores... Tem filmes sobre ele, eu tentei achar um link do filme, isso que conta a história dele, que é muito legal, mas se você tiver muito interesse, pesquise. Um historiador pegou os manuscritos dele de como ele defendia. Falou, olha, o tráfico negreiro foi proibido a partir de 1850. Quando o negro conseguia provar que chegou no Brasil depois de 1850, era uma lei brasileira, lei Eusébio de Queiroz, ele não poderia ter chegado no Brasil e se transformado em escravo, porque não podia mais vir escravo para cá. E aí, diante disso, ele conseguia a libertação desses 500 escravos. Era um rábula, um excelente advogado, né? E era livre. E agora a Unesco considerou os seus manuscritos um patrimônio da humanidade, patrimônio material, que é aquilo que você pega, tá? Parabéns a Luiz Gama, leiam com calma sobre a vida dele que tem aqui no texto, né? E isto é para a memória global. Afinal de contas, o país que mais recebeu escravos vindo da África foi o Brasil, 4 milhões. Então, tudo que envolve a escravidão brasileira tem que ser tratado com o devido cuidado, porque está aí o racismo estrutural e todos os preconceitos que estão sendo muito cobrados em prova. Né? Os editais eu tenho gravado muita aula para outros cursos, até mesmo para o Vencer, estou gravando TRT, por exemplo, pessoas com deficiência, todas as leis entrou no edital do TRT. Então, pensar tudo que envolve pessoas com deficiência, os vulneráveis, idosos, negros, é recorrente demais, assim como as mudanças climáticas, nos concursos e nos editais. E essa é uma informação bem à cara, porque foi pouco noticiado, mas eu sempre digo, qual é o foco, por isso que as questões são importantes, porque eu me baseio nisso. Qual é o foco que as bancas usam para construir as provas de atualidades? É a imprensa escrita. Nem sempre a imprensa televisiva, ou rádio, ou mesmo da internet, dá conta dessas informações que a imprensa escrita consegue dar. E é nela que as provas se baseiam. E é nela que eu baseio aqui as minhas aulas. E baseio as questões dos livros, tá? Para te ajudar a entender como é que... Por isso que eu falo, atualidades não é a notícia, não é o Jornal Nacional, não é a Band News, não é o Globo News, não é a CNN. É outra coisa. É isso que nós estamos trabalhando aqui, tá? Ainda sobre o Brasil. Bom,
Lula sancionou, agora é lei, projeto que limita o uso de celular em escola, graças a Deus. O texto foi aprovado pelo Congresso, agora tem algumas exceções. Fins estritamente pedagógicos ou didáticos, conforme a orientação do professor, pode usar. Eu já muitas vezes fiz isso nas aulas de direitos humanos. Garantir acessibilidade e inclusão, se o celular ajudar a pessoa de audição ou visão. Atender à condição de saúde do estudante e assegurar direitos fundamentais dos alunos. O aluno está machucado, precisa ir para o hospital, alguma coisa, vamos usar o celular. Quando começa a valer, já querem produzir um decreto já para a partir de fevereiro, quando começarem as aulas, isso acontecer. Quem vai fiscalizar? Vai depender de cada escola e da estrutura. Se vai ter uma caixinha que vai deixar, se vai ser obrigado a ficar na mochila, né? Então vai depender, porque a gente sabe que o Brasil é muito heterogêneo e nem todos os estados têm dinheiro para criar uma infraestrutura para o aluno. O ideal, se você é pai, mãe, não leve o celular para a escola, ligue para a escola. A vida inteira nós estudamos sem celular na escola. Quando minha mãe queria falar comigo com algum problema, tal, não sei o quê, eu ligava para a escola, o coordenador ia lá e me avisava. Simples assim. Ninguém morreu, todo mundo, ao contrário, tinha um poder de leitura e concentração maior do que hoje. As avaliações todas revelam que isso tem caído no ensino, prejudicando os alunos que ficam. Eu conheço o caso de um aluno que se matou porque gastou 80 mil no Tigrinho, no cartão de crédito do pai. Olha a que ponto nós estamos chegando. Fora os bullying, fora a violência, fora a fake news e, fundamentalmente, o desaprendizado. Isso é fundamental. Ora, congressistas aprovaram, mesmo com a pressão das operadoras, é porque eles percebem que os seus próprios filhos estão emburrecendo, entre aspas, não gosto desse termo, mas estão deixando de aprender por esse maldito uso do celular na sala de aula. Não é local. O celular não é ruim. Dá para usar para dar aula. Mas, pessoal, traga um celular amanhã que nós vamos fazer um trabalho de pesquisa aí na inteligência artificial, tal. Pronto, eu aviso a coordenadora, está liberado, todo mundo, acabou a aula, guardou na aula do outro professor, não pode usar mais. Simples assim. É lei. Não pode. Avise a todos que acabou. Governo lança mais professores. O programa que vai oferecer uma bolsa de R$ 1.050 para docentes em formação. Às vezes o cara está fazendo uma faculdade, para ele fazer licenciatura e se transformar em professor. Há um risco, e isso já é dito, um risco de apagão de professores no Brasil. Então, há um programa semelhante ao Mais Médicos. Tem um calendário, né? Adesão das redes em fevereiro, redes divulgam o processo seletivo por meio do Prova Nacional de Docentes de fevereiro a junho, INEP abre inscrições para a prova em julho, realiza a prova em novembro e isso passa a valer para o ano que vem. Programas assim, que envolvem o Brasil inteiro, que vai depender se o Estado vai aderir ou não, cada Estado vai ter, porque é assim, né? Quem cuida do fundamental, do ensino fundamental, são as prefeituras. Quem cuida pela Constituição do ensino médio, e nesses dois casos que está um apagão de professores, é o governo do Estado. Então, o governo vai ter esse programa, quem quiser aderir, semelhante ao Mais Médicos, né? E desloca esse professor que vai ganhar um X a mais, vai para o Amapá, para Roraima, para os estados onde você tem menos professores. Né? Não é o caso do Nordeste, não, porque o Nordeste, apesar de ser uma região muito pobre, eles investiram muito em educação, destaco Piauí, Ceará, Pernambuco, Bahia, que ganham aí em todas as avaliações nacionais
como melhores notas de desempenho dos alunos. Agora, há regiões do Brasil onde não tem professor e aí você tem que colocar 3 séries na mesma sala, enfim. Principalmente nos pequenininhos de primeira a quarta série. Pelo baixo salário, pela baixa valorização, ou seja, demorou, né? Porque vai lançar isso no último ano do governo desse mandato do presidente Lula, era para ter feito isso logo no primeiro dia que assumiu o mandato, sabendo que tinha esse problema que não vem de agora, né? Isso é um problema que vem aparecendo os números há muito tempo. Como eu já gravei também falando sobre a formação de professores no meio virtual. Vamos lá que tem muito assunto hoje, hein? Manchetes, voltei. Suecos são os primeiros no mundo a estarem livres do cigarro, fumo, né? Segundo a OMS, se 5% da população fuma, menos de 5% da população fuma, quer dizer que o país está fora, estão livres do cigarro. É muito pouco o índice da população de suecos fumando. É o primeiro país do mundo a estar livre. Vejam, Suécia se destaca, voltou com o livro didático, né? Os países nórdicos em geral, uma campanha antitabagista importante. Eles estão sempre na vanguarda da qualidade de vida, da busca pelo meio ambiente, na educação. São os melhores exemplos que nós temos que seguir. É uma notícia fantástica, né? Vaticano aprova diretrizes permitindo para que homens gays se tornem padres, desde que não façam sexo. Isso foi um ajuste considerado apenas para a Itália e vai ser um período experimental de 3 anos. Enfim, eu tenho a minha posição, não acho que tem que revelar aqui, mas é uma notícia, né? Quer dizer, posso até revelar, eu acho que padre deveria casar, não vejo problema nenhum nisso, né? O sacerdócio é a palavra da religião, como em outras religiões permitem isso e nada impede a pessoa de ser um excelente religioso aí. Olha que notícia doida, porque eu tive dengue o ano passado, estou morrendo de novo de pegar de novo esse ano. E é a época agora, hein, pessoal? Toma todos os cuidados. O número de mortes por dengue superou o Covid. Matou 6.000 pessoas contra 5.900. É pouco a diferença, mas dengue matando mais que Covid. Ainda Estou Aqui, o filme lá da Fernando Torres, ganhou mais um prêmio. Aliás, ganhou esse em Palm Springs, lá nos Estados Unidos, e ganhou outro em Porto Rico, né? O que está fazendo aí só aumentar a chance de disputar Oscar de melhor longa-metragem internacional e a nossa Fernandinha concorrer ao título de melhor atriz. Tá? Notícia de hoje. Prenderam finalmente o presidente da Coreia do Sul que queria aí impor a lei marcial. Ele vai ficar preso durante 20 dias e vamos ver o que vai acontecer com ele. Só para dar um desfecho dessas que eu tenho gravado em várias aulas aí. Vamos para o mundo. Aqui eu vou tentar. Eu não queria fazer isso. Eu acho que assim como eu falei, vou esperar o que vai dar dessa coisa da meta e do governo brasileiro, tal, se vai liberar geral. Segundo eles, é só nos Estados Unidos, mas não convenceu muito a Advocacia Geral da União. Eu quero aguardar as regras propostas pela meta e como o governo vai agir. Eu quero ver o cessar-fogo de Israel e quero, infelizmente, aguardar essa tragédia que está acontecendo nos Estados Unidos para dar os números mais concretos. Mas aqui, nesse slide, tem algumas informações importantes. Que
chamas rápidas e mortais. O que tem causado esse incêndio lá na região de Los Angeles? Segundo os especialistas, nessa época do ano, a região passa por uma temporada de seca com chuvas abaixo da média, mudança climática. Isso, após uma temporada de chuva entre 2022 e 2023, impulsionou o aumento da vegetação na região, gerando mais material para ser queimado no contexto atual. Gente, é um negócio impressionante. Quase todo o sudoeste americano, incluindo a maior parte da Califórnia, tem registrado temperatura acima da média nos últimos meses. São chamados ventos de Santa Ana. São ventos secos que removem e chegam até 160 km por hora. Então, pega uma labareda, é uma coisa maluca, porque a gente está acostumado aqui no Brasil assistir ao fogo vindo do chão. E lá não, o fogo vem pelo alto, porque o vento passa, pega o fogo no topo das árvores e leva casas destruídas. Tem mais de 25 mortes até agora, quando eu estou apurando. Mas tem pessoas desaparecidas, então isso não pode ser maior, aumentando ainda mais a tragédia. Já se fala em $1 trilhão de prejuízo. Mansões, né, abrigos, um local onde muitos senhores de idade gostavam de viver por ser mais quente. Mais uma tragédia climática. Agora, qual é o balanço final? Que é trágico, sem dúvida nenhuma. Eu tenho que esperar, porque como o vento e a fumaça é grande, nem os helicópteros conseguem aí jogar e ajudar no combate. Tinha diminuído, mas hoje, pela tarde, eu observei que as coisas estão voltando, o incêndio está crescendo novamente, tá? E aí eu falo, né? Você veja um país com uma estrutura como os Estados Unidos não conseguindo controlar. Imagina a mudança climática em países pobres. E é isso que a COP tem que fazer. É isso que as autoridades têm que pensar. Ora, 24 pessoas morrem, mas quando pegam um país mais pobre, são milhares de pessoas que são afetadas e morrem e perdem tudo. Não que lá nos Estados Unidos as pessoas não estejam perdendo tudo, estão perdendo. Porém, está aí um dos fatores que tem levado, né? E tem lá chamadas zonas de pressão que estão concentradas ali, que aí já entra no campo mais da meteorologia. Eu diria que o El Niño está chegando também, mas é mudança climática e os chamados ventos de Santa Ana, que estão mais potentes esse ano, naturalmente pelas mudanças climáticas. Bom, o Líbano que foi alvo de tantas aulas também, assistam aulas anteriores, né? Se puder adquirir o livro, vai te ajudar. Conseguiu, depois de 2 anos, eleger um presidente que é o chefe do exército, né? Então, isso ajuda a pacificar o Líbano, já que tem um cessar-fogo desde novembro com Israel. E parece que todos porque o Líbano é um país que tem ligação com o Irã, tem o Hezbollah, todos participam do governo, os católicos, outras minorias islâmicas, eles dividem o poder e encontraram um nome de consenso. Ora, se somarmos a esse nome de consenso, chefiando o Líbano, com o cessar-fogo que está anunciado hoje, dia 15, que eu vou detalhar depois, finalmente o Oriente Médio pode viver momentos mais pacíficos, bem diferentes da tragédia que foi em 2024, né? Falta aí a Ucrânia, mas eu vou mostrar uma coisa para vocês, que as provas gostam muito nessa aula, que vocês devem ficar muito atentos, tá? Então, são notícias positivas sobre o Oriente Médio que eu achei por bem trazer aqui, né? Olha, o Trump não vai ser preso nem multado
por condenação de fraude e pagamento à ex-atriz pornô Stormy Daniels. Ele recebeu aí dispensa incondicional pelo crime na sexta-feira, dia 10. O promotor que estava acusando o Trump, ele tinha sido condenado, mas aí numa outra instância ele acabou ficando livre, pediu até exoneração do cargo. Todo mundo há consenso em dizer, né, que 34 acusações de fraude contábil para dar um cala-boca na atriz pornô, que ele teoricamente teria tido um caso. Ele ficou livre dessa, né? Segundo todo mundo, a sentença do caso foi abrandada por conta da vitória de Trump na eleição. Ele não foi condenado à prisão, nem à liberdade condicional e nem pagará multa, mas a sentença registrará um julgamento de culpa em seu histórico permanente. Com isso, Trump será o primeiro presidente dos Estados Unidos a tomar posse como um criminoso condenado e sentenciado, mas ficou liberado aí pela idade, por ser presidente, né, por ser teoricamente o primeiro crime dele. Então, ele tem outros julgamentos, mas se nesse ele já não foi condenado, não acho que nos outros ele também, pelo menos enquanto no mandato, até pela idade, né? Bom, Maduro tomou posse e o que aconteceu logo em seguida? Reino Unido, União Europeia e Estados Unidos aumentaram as sanções contra a Venezuela, porque, novamente, repetindo, Maduro não apresentou as atas do resultado das eleições. Tomou posse, está indo aí, acho que seu terceiro mandato, né? E com sanções. E as sanções, como é que eles fazem? O que são as sanções? Só explicando. Eles pegam pessoas do alto escalão do governo e impedem ela de visitar o país, de fazer movimentação financeira, empresas de ter negócios com o exterior. É esse tipo de sanção que acontece na Rússia, por exemplo, também, por conta da guerra com a Ucrânia. De modo que a pressão aumenta. Inclusive, os Estados Unidos ofereceu cerca de 153 milhões de reais pela captura e prisão de Maduro. Ou seja, né, é uma interferência direta na política venezuelana e com essa medida, né? Eram 15 milhões de dólares, agora são 25. De repente, um grupo aí maluco tenta capturar o cara. É lógico que a segurança dele é absurda, porque ele sabe que corre esse risco, né? Mas tomou posse. É o presidente da Venezuela, tá? Então, aquilo que a gente achava que não podia acontecer, acabou acontecendo. Uma ditadura, mais uma ditadura no mundo aí. Bom, aqui é que eu quero chamar sua atenção. O que as provas fazem? O aluno sabe tudo sobre a Ucrânia, sabe tudo sobre Israel, Palestina, porque ele estuda, porque está toda hora na mídia. E na aula passada eu falei sobre o Sudão, né, eu falo sobre o Congo, que são outros conflitos no mundo que a mídia não cobre, mas a mídia impressa cobre. E olha o que saiu sobre o Haiti. Violência de gangues no Haiti deixa mais de 1 milhão de deslocados de ONU. Grupos armados têm controle quase total sobre a capital Porto Príncipe. Mais de 1 milhão de pessoas, sendo mais da metade crianças, estão deslocadas dentro do Haiti, onde a violência das gangues causou uma crise de segurança, apesar do início de uma missão de segurança apoiada pela ONU no ano passado. Mostraram dados ontem. A contagem de 1 milhão de pessoas deslocadas foi divulgado, representando 3 vezes em relação a 2023, que era de 315 mil. Então, eu quero chamar a sua atenção
para que você observe que há outros problemas, outras crises humanitárias no mundo, né? E espaços em abrigos no Haiti estão acabando. Então, não tem água, não tem comida. Migrantes da República Dominicana não podem tentar. A República Dominicana, que faz divisa com o Haiti, fechou a fronteira. Então, cuidado para não esquecer que o mundo tem sim outros dramas, outros conflitos que um golinho d'água, que você precisa estar no hall de conteúdos. É o que eu sempre digo. Ou ficar só, vou dar 10 pontos de atualidades. Por isso que o Vencendo Concursos me coloca aqui semanalmente, porque eu consigo mostrar a vocês o leque. É o único curso que eu faço isso, semanalmente, né? Fazendo um balanço da semana. Ah, fica muita aula, muita aula. Mas é o que eu digo, são pontinhos preciosos, onde a maioria das pessoas que não dão devida atenção acabam indo mal nessa disciplina, que não é difícil. Tá aí, ó. Bom, turma, pensei que a aula ia ficar muito longa, mas acabei chegando no final. Ainda bem que consegui tratar com bastante calma desses temas tão importantes. Essa é a coleção de livros de 2024, que eu sempre falo em toda aula, porque às vezes eu repito muito, você fica repetindo toda aula, toda aula. Não é porque tem muita gente que está assistindo a aula pela primeira vez. E aí eu preciso mostrar esse trabalho, que é um trabalho meu, pessoal, que o Vencendo me permite aqui divulgar, e que tem 5 livros com 500 questões, 250 de Brasil, 250 de mundo, até de dezembro a dezembro, né? E atualidades envolve um ano. Diogo, como eu faço para adquirir? Pessoal, manda um WhatsApp. Não é um grupo, como eles estão fazendo, é pessoal mesmo, é comigo, é direto com o Diogo, né? Aí eu falo, olha, isso aqui cabe no seu edital, esses exemplares. Eu faço um desconto quando a pessoa adquire mais do que 2 exemplares. Levando 5, vai pagar, ter um desconto de 30%. É R$ 25 a mais de 2 anos. É uma forma, obviamente, por que eu mantenho o preço? Para te ajudar e você me ajudar e a gente eu acabo ganhando na quantidade, né? Quero te dizer, de boa, muita gente compra. Então, é um jabá meu? É um jabá meu, sim. Mas é porque dá um trabalho louco. Hoje, eu consegui fazer uma questão. Porque dos temas que eu achei que eram cabíveis para a prova de atualidades, eu consegui achar um. Então, tem dia que eu não tenho notícia, que eu não consigo bolar. E o comentário, onde eu explico tudo que está sendo abordado. Nem tanta pergunta. A pergunta é uma provocação sobre aquele tema. É uma verdadeira apostila de atualidades. Manda um WhatsApp para o Diogão, dá um like, curte, divulga o nosso trabalho e conheça os endereços do Vencendo Concursos, que é o curso que mais cresce e que serve a quantidade de cursos que eles oferecem na preparação dos concursos públicos aí. Veja lá a promoção da assinatura, enfim. Venha para o Vencendo Concursos, faça parte da nossa equipe, seja um aluno bem-vindo, que você só tende a ganhar. Qual o curso que oferece uma série de aulas gratuitas no seu canal no YouTube? Eles colocam, mas depois tiram. Ficam lá 1 hora, 2 horas fazendo propaganda. Aqui não, aqui é coisa séria, tá? Um forte abraço, até o dia 22, quando eu vou abordar com calma esse cessar-fogo que é histórico aí lá no Oriente Médio. Entendam por que eu não quis tratar disso, porque é uma notícia de hoje. Eu preciso deixar a poeira sentar, olhar, ler com calma, porque, no seu cessar-fogo, vamos para a rua comemorar. Não é assim. Tem que olhar e montar
para dizer como é que pode aparecer em prova. Maravilha? Até o dia 22, um forte abraço, segue a gente aí no Instagram e manda um WhatsApp se tiver interesse nos livros. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.